Vamos embora para mais uma questão. Questão de número 23. Questãozinha de número 23, que fala o seguinte. De acordo com a NBCTA 705 de 2016, tá? NBCTA 705 de 2016, em certas circunstâncias, como, por exemplo, a existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou aplicação antecipada, quando permitida, de norma contábil, com efeito relevante, o auditor pode considerar e incluir no relatório de auditoria letra A, parágrafo 1, principal assunto de auditoria. Letra B, um parágrafo de ressalva. Letra C, um parágrafo de ênfase. Letra D, um parágrafo de outros assuntos. E letra E, um parágrafo com resumo das discussões com a administração. Pessoal, aqui é o seguinte, só antes da gente seguir, essa questão ela menciona a NBCTA 705, mas na verdade ela quer falar da NBCTA 706, tá? Não é NBCTA 705, é a 706, que trata aí dos parágrafos de ênfase e parágrafo de outros assuntos. Até na época eu falei com o pessoal para entrar com recurso sobre essa questão, né? Não sei se a Sergipe Rio deu, eu acho difícil eles darem, né? Mas a questão, ela mencionou a norma errada. Não é a NBCTA 705, e sim a NBCTA 706, tá? Apesar de mencionar a norma incorreta, a gente seguiu aqui. Veja, pessoal, o que é que diz aqui a NBCTA 706, que trata do parágrafo de ênfase e de outros assuntos? A NBCTA 706, pessoal, ela, dentre outras coisas, ela traz ali as circunstâncias que o auditor pode considerar incluir um parágrafo de ênfase. Basicamente, o que é um parágrafo de ênfase? Bem basicamente, bem direto ao ponto. Tanto o parágrafo de ênfase quanto o parágrafo de outros assuntos são aquelas informações que o auditor inclui no seu relatório para chamar a atenção dos usuários a determinadas informações. Tá? Então, o objetivo principal ali, podemos dizer, do parágrafo de ênfase e do parágrafo de outros assuntos é chamar a atenção daqueles usuários, daqueles leitores dos relatórios do auditor. Beleza? Tranquilo? Bom, sabendo isso, tá? Sabendo isso, o auditor pode considerar incluir um parágrafo de ênfase quando? Quando tiver ali uma existência de incerteza sobre o desfecho de litígio ou de ação. Então, imagine que uma empresa ela esteja ali passando por um problema judicial, né? Um problema judicial, certo? Ela tem ali muitos passivos contingentes, e esses passivos contingentes eles podem vir a se tornar ali uma provisão, né? Impactando de maneira negativa as demonstrações, tá? Então, quando houver essa incerteza sobre o desfecho de um litígio ou de uma ação judicial, o auditor ele vai incluir essa informação no parágrafo de ênfase, certo? Item 2. Quando um evento subsequente significativo entre a data das demonstrações e a data do seu relatório, tá? Então, quando houver um evento subsequente significativo entre a data das demonstrações e a data do seu relatório, o auditor ele tem que incluir isso no parágrafo de ênfase. Item 3. Aplicação antecipada, quando permitida, de nova norma contábil com efeito relevante. Então, imagine o seguinte, imagine um exemplo aqui. Imagine que o CPC 16, que trata dos estoques, imagine que ele vai passar de R2 para R3. E ele vai alterar ali alguns conceitos, vai alterar aquilo que compõe o custo dos estoques, por exemplo. Só que essa revisão 3, tá, só vai entrar em vigor ali em 2025. Só um exemplo, é um exemplo isso aqui, tá? E aí, a R2, ela vai até o final de 2024, tá? Vamos supor que a gente está em 2023 ainda, ok? E aí a entidade já quer utilizar a norma nova, o CPC 16 novo já, que vai entrar em vigor em 2025, tá? Então isso aqui é um caso
se a administração da entidade mensurar os seus estoques conforme a nova revisão do CPC 16, que só vai entrar em vigor em 2025, o auditor ele tem que chamar a atenção dos usuários ali através de um parágrafo de ênfase, certo? Através de um parágrafo de ênfase, ok? Tranquilo? E por fim, o auditor vai incluir no parágrafo de ênfase quando houver ali uma catástrofe com efeito significativo no patrimônio da entidade. Então, ocorreu ali, por exemplo, uma perda por queima, né? Queimou os estoques ali daquela entidade, tocou fogo ali, houve uma perda gigante nos estoques, enfim. E aí o auditor ele vai e inclui essa situação num parágrafo de ênfase, certo? Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Ficou claro para vocês aqui? Isso aqui? Então, esses 4 pontos fazem com que o auditor ele inclua essas informações no parágrafo de ênfase, certo? Então, ele fala aqui, ó, quando houver a existência de incerteza relativa a desfecho futuro de litígio excepcional ou a aplicação antecipada de uma nova norma contábil, o auditor vai incluir essas informações aonde, pessoal? No parágrafo de ênfase. Gabarito aqui, letra C de casa. Gabarito, letra C. Beleza? Tranquilo?